perguntasse hoje o que mais te atrapalha, o que tem mais te atrapalhado a avançar, a buscar aquilo que você deseja, florescer, enfim, provavelmente você me diria: Cris, eu preciso parar de procrastinar. Eu sei, acontece por aqui também. E eu vejo muito mulheres capazes, mulheres responsáveis, comprometidas, dedicadas e que acabam procrastinando muitas coisas, muitos projetos que não saem do papel e tantas outras coisas relacionadas às suas vidas. E a gente precisa conversar sobre isso. A gente precisa conversar porque não é simples encaixar sugestões, dicas, enfim, dos gurus hoje em dia da da alta produtividade, da alta performance. Porque a realidade de quem é mãe, da mulher que tem tantas frentes para olhar, precisa ver coisas que nem todo mundo diz a respeito dessa procrastinação. E a gente precisa aprender a quebrar esse ciclo, aprender a identificar e aprender a quebrar, ter ferramentas para você conseguir quebrar esse ciclo de procrastinação. E vamos descobrir isso nesse vídeo, então vem comigo aqui. A procrastinação, você precisa entender que ela é seletiva. Quer ver? Você procrastina cuidar dos seus filhos? Você procrastina arrumar sua casa? Você procrastina trabalhar? Não, né? Porque você já é caminho automático do cérebro. Então, a procrastinação, ela é seletiva. Não tem como. Se você não faz, é porque tem algum obstáculo que te impede de fazer. E podem ser vários obstáculos, né? E muitas vezes a gente procrastina, especialmente nós mulheres, né? Cuidar da saúde, né? Fazer uma atividade física, ler, se envolver num projeto pessoal seu, tirar aquele projeto do papel, organizar sua vida, enfim, tantas outras coisas. Então, você seleciona, né? Essas coisas acabam trazendo e mexendo, muitas vezes em crenças, em formas de como você pensa e enxerga isso, que muitas vezes pode ser trabalhado na terapia para você entender mais a fundo esse processo do que tá amarrando, né? O que dificulta tanto, porque teu cérebro muitas vezes ele tá querendo te proteger, por isso que você procrastina. Ele quer poupar energia, ele quer evitar que você entre em contato com algo que pode gerar ansiedade em você, porque muitas vezes um desafio, ele naturalmente vai gerar uma ansiedade natural na gente, de pensar nas possibilidades, enfim. Mas viver, né? Viver é correr certos riscos. E muitas vezes a gente se sente muito mais seguro, o lugar que a gente se sente muito mais segura e tranquila é um lugar de comodismo, né? É um lugar de procrastinação. E entender isso é muito importante, porque não é que você é uma pessoa irresponsável, desorganizada. É simplesmente porque entender o funcionamento do seu cérebro. É entender do que meu cérebro está querendo fugir. Então a gente acaba indo muito mais pelo aquilo que é cômodo, né? Eu vou trazer aqui quatro motivos, vamos dizer assim, da procrastinação. Especialmente nós mulheres, né? Primeira coisa é sobrecarga. Quando a gente está muito exausta, a gente não tem energia mental, e às vezes nem física, para pensar melhor. Então pensa assim, já que a procrastinação, eu procrastino porque é uma coisa difícil, né? Tem um obstáculo, aí eu tenho vários obstáculos para que eu vença isso. Eu preciso de energia mental para pensar nisso, para questionar esses meus pensamentos automáticos, para avaliar, para fazer uma boa escolha, para tomar uma boa decisão diante desses obstáculos. Se meu cérebro tá cheio, se meu cérebro tá exausto, eu não tenho condições físicas, psicológicas, mentais para lidar com isso, porque eu tô o tempo todo num ato de urgência, sabe? No alerta. Meu sistema todo está em alerta o tempo todo. Então, quando eu tô em alerta, eu fico caçando o problema. É como se fosse um carro de bombeiros, sabe? Procurando incêndio, assim. Ele tá focado ali procurando incêndios. Porque você tá nesse modo de alerta. Ligaram pro corpo de bombeiro. O corpo de bombeiro tá atrás, assim, de onde tem problema, onde tem incêndios. Então, a gente acaba... Tudo é prioridade, né? E a gente não acaba focando em coisas que são importantes pra gente, enfim, que a gente quer. Essas áreas que a gente tá procrastinando. Outro ponto
é o perfeccionismo. Esse pega muita gente, a gente às vezes deixa de fazer. E aqui o canal é um deles, é uma prova viva. Vocês sabem que aqui acaba, né? Uma hora que eu acabo me expondo um pouquinho também. Mas, gente, por vezes eu procrastinei criar conteúdo, tanto pra cá quanto pro Instagram, porque não tava perfeito, porque eu ainda não tenho o microfone atualizado de não sei o quê, porque eu não faço grandes edições, porque eu gravo pelo meu celular e tantas outras coisas que a gente muitas vezes não tira do papel por perfeccionismo, por esperar o momento certo, ideal, e às vezes um medo não é nem de não dar certo, mas um medo de errar, sabe? O medo de não ficar perfeito, de não ficar do jeito certo, do jeito ideal. E muitas vezes a gente acaba não indo, né? Você não vai porque você não tem o look da moda pra ir pra academia, aí você deixa de ir pra academia. Você não vai correr porque você não tem um tênis de R$700 pra ir correr. Você não melhora a alimentação porque você não tem dinheiro pra comprar whey protein super caro. Entende? Então a gente vai colocando esse jeito ideal, muitas vezes o nosso contato constante com as redes sociais nos faz pintar e desenhar uma vida ideal e a gente acha que a gente tem que entrar nesses parâmetros para viver essa realidade ideal. E a gente fica vivendo de fantasias, né? Porque a vida real é outra. Então, olhar para sua vida mesmo e entender o que eu posso fazer com o que eu tenho hoje, sabe? E começar. Um outro ponto é a própria ansiedade. O cérebro, ele evita fazer aquilo que gera desconforto. Porque, pensa comigo, fazer algo novo, dar um start, um projeto que você tem guardado, não é algo que dá uma palpitação assim no coração, mas é aquela palpitação boa, sabe? Aquela ansiedade boa de que, uma coisa nova, sabe? Que dá aquela agitação interna. E essas coisas novas, diferentes, projetos, ou até cuidados que você precisa fazer com você, eles vão gerar certa ansiedade, né? Às vezes tem gente que não quer fazer exames, check-up, porque tem medo de aparecer alguma coisa. Então você deixa de viver, de fazer certas coisas, de se cuidar, por medo do ruim acontecer. E nesse momento a gente fica buscando sempre as pequenas recompensas, né? Para aliviar a ansiedade de imediato, a gente busca as pequenas recompensas, celular, geladeira, né? Um docinho aqui, um docinho ali, maratonar uma série, coisas que vão nos trazer alívio imediato. E muitas vezes, para a gente quebrar esse ciclo da procrastinação, a gente precisa ter clareza desse sistema, de todo esse sistema que está funcionando no nosso cérebro, e de entender esses obstáculos que vai exigir um pouco mais de nós, para que nós quebremos esse ciclo da procrastinação. Se a gente está procrastinando, não é à toa, não é por preguiça. É exatamente por ser algo difícil, entende? Por ser algo desconfortável, por ser algo, enfim, que não é tão prazeroso ali de imediato, mas que se está incomodando a gente, se a gente quer buscar isso, que hoje é fora da nossa realidade, da nossa rotina, enfim, a gente precisa lutar. É uma luta interna, literalmente, sabe? É um desafio. E essa questão do celular também é um ponto muito importante, porque às vezes a gente fica adormecido ali, né, no celular. Você sabe que você tem que fazer outras coisas, sabe que você tem que treinar, você sabe que você podia estar usando aquele tempo para ler um livro, e você tá ali rolando o scroll das redes sociais. Uma pergunta que eu sempre faço, e você já pode anotar aí como primeiro exercício desse vídeo, que você sabe que a gente bate papo, mas a gente traz ferramentas também. Um exercício que eu costumo fazer quando eu vejo que eu já tô assim, já por umas meia hora já no celular, eu sempre me pergunto, eu tô querendo fugir de quê? Porque entenda, toda vez que a gente fica rolando o celular, a gente tá muitas vezes em um exercício de fuga da nossa realidade. Então eu sempre me pergunto, eu tô fugindo do quê? A minha realidade que tá tensa e eu preciso de uma pausa, eu preciso aliviar essa tensão. Eu tô atrás de
prazer imediato, sabe? E eu preciso buscar fontes saudáveis que gerem esse prazer e alegria pra mim. O que que é? Ou do que eu tô querendo fugir? Porque agora era pra eu estar lendo livro, e ler o livro exige muito mais de mim do que ficar rolando scroll. E eu deveria estar lendo esse livro é importante? Ter esse momento de leitura pra mim é importante, vai fazer diferença pra mim no ano? Então, eu costumo me fazer essa pergunta toda vez que eu me pego muito tempo nas redes sociais. Eu me pergunto do que eu tô querendo fugir, Grace? Por que você tá querendo fugir? O que tá pesado aí, sabe? E isso é bem importante, você fazer essa pergunta. Porque muitas vezes a gente só quer aliviar essa tensão. Às vezes a gente só tá cansado e a gente precisa descansar, se reabastecer daquilo que de fato vai fazer diferença na gente, não desse prazer rápido, sabe? Mesma coisa com açúcar, que também é uma tentação muito grande que eu tenho aqui. É descontar tudo no doce, sabe? Quando eu tô demais, meu Deus, já acabei uma caixa de bis, eu paro e falo do que eu tô fugindo. Pra onde tu tá correndo, Grace? Pra onde tu tá fugindo? Por que esse desespero? E olhar mesmo pra vida, de entender, poxa, eu tô tensa, eu posso aliviar isso com uma caminhada, eu posso aliviar isso conversando com uma amiga, eu posso aliviar isso. O que é um choro que tá entalado, que eu preciso tirar um tempo pra chorar também, enfim. É muito importante a gente pensar e avaliar esses pontos. Tudo isso a gente vai aumentando a nossa consciência para identificar essa procrastinação e quebrar esse ciclo. Um outro e último ponto nesse sentido de causas, né, da procrastinação é o próprio autoabandono. A gente, muitas vezes, se você tá aqui, você é provavelmente uma mulher muito responsável, comprometida, e você até se cobra e se acha preguiçosa porque você muitas vezes olha para coisas que você precisava fazer e não fez, mas não porque você estava deitada na cama, mas é porque você estava se ocupando com tantas outras coisas. E normalmente você tem procrastinado talvez coisas a respeito da sua vida, porque você se abandonou. Você tá sempre pensando no outro e muitas vezes usando isso para procrastinar. Isso acontece aí? Você tá sempre, até o ajudar, até o cuidar, ele acaba sendo uma ferramenta de fuga para você. Isso precisa ser avaliado, porque às vezes a gente tá fugindo, trabalhando, fazendo as coisas. Porque a gente diz assim, não, para eu ter uma justificativa. Não, eu procrastinei, mas eu tava fazendo um milhão de coisas, tava cuidando de todo mundo. Quando, na verdade, a gente tá se abandonando. Quando, na verdade, a gente sabe que tem coisas que a gente precisa fazer e o nosso cuidado com a gente, com a nossa mente, com a nossa saúde. Vocês, quem já assistiu, né, mais de um vídeo meu aqui, sabe que eu não sou do time que diz você é a prioridade número 1 da sua vida, a coisa mais importante da sua vida, porque não sou dessa linha de pensamento. Mas eu acredito sim que existe um caminho que a gente pode se cuidar enquanto a gente está cuidando. Porque, eventualmente, especialmente quando a gente é mãe, né? A prioridade não é a gente em muitos momentos. Mas isso não quer dizer que a gente nunca vai ser a prioridade, né? Isso não quer dizer que a gente vai precisar se abandonar, pelo contrário. A gente precisa cada vez mais de cuidado para cuidar mais e cuidar bem dos nossos, sabe? Então, esse outro ponto é um ponto que pega também muitas mulheres. Muitas vezes a gente procrastina porque é pra gente. Porque a gente acredita que o melhor sempre é pro outro, a gente acredita que eu vou estar sendo egoísta se eu estiver fazendo algo para mim. Então, a gente acaba usando isso como ferramenta de procrastinação para nos justificar depois de que tá tudo bem, que a gente procrastinou, que a gente não avançou em certas áreas, não se cuidou, porque a gente estava cuidando do outro. Mas o outro não é culpado pela nossa irresponsabilidade com a nossa própria saúde, tá, gente? Só lembrem disso. Então, enfim, vou já entregar algumas ferramentas para vocês, mas só para você entender visualmente esse ciclo, quando eu tô falando de quebrar esse ciclo da procrastinação, né? Imagina assim, você tá cansada, sobrecarregada, e aí já não tem muita energia, daí você procrastina, porque você não consegue ficar pensando, né, em formas, não tem forças para lutar contra os obstáculos que a procrastinação precisa.
E aí você se culpa. Então, sobrecarga, procrastinação, culpa. Por quê? Porque você não fez aquilo que você sabe que você precisava fazer, que era importante para você, que você já definiu como importante para sua vida. Passou a culpa, você faz o quê? Mais cobrança. É aqui que a gente se perde. Porque a gente começa a procurar o quê? Como eu preciso ser mais disciplinada, eu preciso ser mais organizada, mais disciplina, eu preciso de mais cobrança, eu preciso colocar alarme, eu preciso... Só que lembra que a tua mente está sobrecarregada? Lembra como é que começou esse ciclo aqui? Mais disciplina, mais pressão, mais cobrança não vai resolver esse cansaço, vai piorar. E é isso que acontece. Então, o que acontece? Mais cobrança, você fica mais cansada ainda, porque você está exigindo muito de uma máquina que já está com pouca gasolina, e volta esse ciclo, você sai sobrecarregada e assim você vai indo no modo existencial, no modo existência, no modo sobrevivência até o final do ano. Entende? Então, olha como talvez o que a gente precisa é mais cuidado e não mais pressão e cobrança. Eu quero que vocês olhem para isso e pensem a respeito disso, sabe? Que muitas vezes o que a gente precisa é olhar e entender que a gente precisa se abastecer enquanto a gente está andando, sabe? Parar o carro para abastecer, para que a gente prossiga com mais energia, porque a gente está só cobrando do nosso corpo e da nossa mente. E a gente precisa se cuidar. Mais uma ferramenta prática aí para vocês, além das dicas que eu já dei aí no início. Regra de 5 minutos. Então, eu não vou organizar a casa inteira. Isso ajuda a diminuir esse obstáculo, né, para vencer essa procrastinação. Então, não vou treinar 1 hora de treino. Eu vou treinar 8 minutos. Eu vou treinar 10 minutos. Assim, para que você comece, para que você dê esse start. Porque o corpo não tem problema, né, em dar start. O cérebro, o que ele resiste é o peso da atividade. Então, vamos tentar simplificar as coisas para que você comece e aos poucos vá criando a coragem, né? Às vezes a gente fala, eu preciso de coragem. Coragem a gente cria. A gente começa de pouquinho em pouquinho e aí a gente vai se sentir mais confiante para continuar, para dar novos passos. Depois de 8 minutos de treino, a gente vai para 12, depois de 12 a gente vai para 20 e assim vai indo. Então, simplificar muda muita coisa e vai ajudar muito você. Então, em vez de ler um livro inteiro, hoje eu vou ler uma página do livro e já é um avanço. Então, olhar para esses avanços e focar no avanço, como a gente já conversou no vídeo anterior. Inclusive, entenda que essas séries de vídeos nesse mês de julho vão ser uma jornada para que a gente dê um reset, né, um recomeço aqui no nosso ano. Tô gravando esse vídeo no mês de julho, então a gente tá aí no meio do ano para dar essa resetada. Então, os próximos vídeos de julho vão estar seguindo uma jornada para que a gente vá vencendo, aprendendo, encontrando ferramentas para de fato florescer e se desenvolver. E uma das coisas que eu falei no vídeo anterior é sobre a importância da gente olhar para os avanços e não apenas para o resultado, porque às vezes a gente está tão focado no resultado completo no final do ano que a gente esquece de olhar para os pequenos avanços. Poxa, minha meta esse ano era ler 12 livros. Tá, o quanto que eu avancei esse mês? Talvez eu ainda não li, não é uma correria de eu preciso compensar todos os primeiros 6 meses, mas o que eu fiz até agora e o que eu fiz nesse mês? Quanto que eu avancei? Muito melhor do que em comparação, né? Melhor do que pensar no resultado em si, ficar se cobrando, o resultado parece longe, é a gente pensar no que a gente já avançou, nas melhorias. Isso vai trazendo gás pra gente dar um próximo passo, para que a gente encontre mais força, mais energia, mais gasolina para vencer mais um dia a procrastinação, entende? Então, começando de pouquinho. Então, regra dos 5 minutos, não vou fazer a faxina na casa, mas eu vou tirar 5 minutos ou 10 minutos para arrumar essa gaveta aqui, entende? Então, vamos simplificar a ação. Pode fazer grandes diferenças por aí também. Um outro ponto, a gente precisa mudar a percepção de procrastinação, né? Não é como que eu acabo com procrastinação, mas o que minha procrastinação está tentando dizer sobre excesso, sobre medo, sobre tristeza. E muitas vezes quando você fizer essas perguntas que a gente conversou já durante esse episódio, quando você olhar para tudo isso e entender como que você funciona e por que você está fugindo disso. Então, olhe para as coisas que você quer parar de procrastinar, por exemplo, atividade física.
tô dando exemplos aqui de coisas que eu... Vou dar um exemplo daqui, da criação de conteúdo, que é uma coisa que eu, assim, luto muito, já lutei muito, mas tenho tido avanços, mas eu tenho a tentação de procrastinar aqui, gravação de conteúdo, enfim. A gente tá sempre buscando o resultado imediato, e criação de conteúdo é um trabalho de formiguinha, de pouquinho em pouquinho, onde a gente não vai ter grandes resultados rapidamente, sabe? Não é sempre, embora tenha muitas situações, né, de viralização, enfim. Isso é o menor, sabe? Nem sempre todo mundo cresce assim. E a gente precisa aprender a lidar com isso. E esse é um dos meus maiores desafios. Eu preciso entender que na criação de conteúdo eu vou tender a parar quando eu não ver tanto resultado, sabe? E eu preciso primeiro ter essa consciência e de entender eu vou fazer apesar dos resultados, entende? Exercício físico, mesma coisa. Então, no exercício físico, uma das coisas que eu tenho falhado, que eu tenho parado, no perfeccionismo. Então, assim, meu convite para você é: identifique onde você está procrastinando e tente identificar disso. O que é? É sobrecarga? Eu tô parada na sobrecarga, no perfeccionismo, na ansiedade, no autoabandono? Onde é? E de entender um pouco, acessar um pouco você, de entender o que tem aí dentro que faz você bloquear nesse momento. Então, exercício físico, eu fico pensando muito, poxa, eu queria muito fazer um treino na academia, mas a minha logística hoje ainda não dá. Então eu fico, sabe? Ai, mas o treino deveria ser... E eu preciso voltar, eu preciso treinar, nem que seja 8 minutos, porque eu já perdi o time de treino todo dia, então ultimamente tenho conseguido uma vez na semana. Então eu preciso voltar, diminuir minha régua, a fazer esse ajuste, simplificar, é aí que eu preciso fazer. Porque eu tô amarrada nesse perfeccionismo de um ideal de treino que não cabe na minha realidade. Isso que é importante que a gente olhe pra nossa realidade, tá bom? Deixa eu ver aqui se falta mais algum ponto eu dizer pra vocês. Acho que é pegar leve, pegar pesado com a gentileza e pegar leve nessa cobrança que a gente fica, né? Nessa pressão, na verdade. Então vamos se cobrar pela coisa certa. Não vamos se cobrar, exigir da gente muita energia de um corpo, de uma mente que está exausta. Vamos nos cobrar, nos cuidar mais para ter mais energia, para então buscarmos vencer esse ciclo de procrastinação. Espero que hoje nesse vídeo você tenha entendido um pouco esse sistema por trás da procrastinação e que isso te ajude, né? As ferramentas e sugestões que eu te dei hoje, que isso abra sua mente, te ajude a enfrentar, olhar, ter clareza do que você está vivendo e do porquê você está vivendo, da raiz do problema, e se questionar um pouco mais a respeito disso, né? Por que eu me cobro tanto? Por que isso acontece? Aonde que eu aprendi isso? E como que posso, né, seguir apesar dessa dificuldade? Então eu preciso talvez me cuidar um pouco mais, talvez que eu preciso me abastecer um pouco mais agora, para então eu conseguir vencer isso aqui. Talvez que eu precise abaixar a régua e ajustar para minha realidade, enfim. E aí você vai encontrando a medida ideal. Espero que esse vídeo tenha ajudado você, lembrando que hoje é domingo, o próximo vídeo é na quarta, tá bom? Então, quarta a gente se encontra de novo em mais um vídeo dessa série sobre recomeçar o nosso ano de 2026. Um grande abraço para você. E se você chegou até aqui, olha, no próximo vídeo a gente vai falar sobre um sentimento muito comum que acontece com a gente durante a jornada, que é o desânimo. Que muitas vezes a gente acha que é preguiça, que é falta de disciplina, que é isso, que é aquilo. A gente vai conversar mais sobre isso no próximo vídeo. Mas deixa aqui nos comentários, se você chegou até o final, eu descobri a raiz. Coloca aqui, descobri a raiz, nos comentários, para eu saber que você ficou até o final e que você entendeu um pouco mais sobre a raiz da procrastinação. Um grande abraço e até o próximo vídeo.